os irmãos abrirem suas Bíblias comigo em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, dando continuidade às pregações neste livro. A pregação será do verso 37 até o verso de número 41. Atos capítulo 2, do verso 37 até o verso de número 41. Esta breve porção. E assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, Senhor, meu bendito Deus, Senhor Deus que fala através da palavra, Senhor Deus que fala com o teu povo através da proclamação fiel da tua verdade. Peço a ti, Senhor, que neste momento o Senhor me use com poder do teu Santo Espírito, na unção do teu Santo Espírito, usando-me, de modo que eu proclame a tua verdade assim, Senhor, com intrepidez, com ousadia, anunciando assim a tua palavra diante dos homens, chamando a fé, ao arrependimento, a endireitarem os seus caminhos diante do Senhor. E através da tua palavra, Senhor, fere o coração daqueles que não conhecem a ti, chamando-os à fé no teu Filho. Fere o coração, Senhor, daqueles que te conhecem, mas que precisam, Senhor, ser convencidos dos seus males, dos seus próprios corações. E fala, Senhor, com o teu povo. Faz, ó Deus, a tua obra em nosso meio. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós, na última exposição, irmãos, nós pudemos ouvir aquilo que chamei de um verdadeiro sermão pentecostal. Um sermão onde a palavra do Senhor ela é proclamada. E não proclamada de qualquer jeito. Não proclamada como no meio de muitos lugares que são, de muitas igrejas, né, que são chamadas de igrejas pentecostais. Como geralmente falam acerca de si mesmos e nós nos dirigimos a eles assim também, chamando-os de pentecostais. Mas quando nós olhamos para muitas igrejas que se dizem pentecostais, nós geralmente não encontramos uma pregação como a pregação feita pelo próprio apóstolo Pedro, aqui, como nós vimos na última exposição. E nós vimos que Pedro, ele proclama a verdade do Senhor, e ele proclama a verdade de Deus com toda a ousadia, com intrepidez. Ele vai se mostrar um homem que está apegado à verdade e que ele proclama a verdade de Deus baseado na própria palavra. Ele não anuncia a palavra, ou ele não anuncia uma mensagem sem um fundamento. Todo o fundamento da sua mensagem estava na Escritura Sagrada. E nós vimos, ele cita o profeta Joel. Ele cita o Salmo 16. Ele cita o Salmo 110. Ele cita, então, a Escritura Sagrada como base para aquilo que ele estava anunciando. Então, a pregação verdadeiramente bíblica, reformada ou pentecostal, ela é bíblica. Seu fundamento é a Escritura. Vimos, além disto, que a pregação de Pedro também era cristocêntrica. Diferente da pregação que nós vemos em muitos lugares por aí, onde o homem ele está no centro da pregação. São pregações antropocêntricas, contrárias à verdade. Um sermão verdadeiramente reformado ou pentecostal
é um sermão bíblico e cristocêntrico. Cristo é aquele que está no meio do anúncio. Cristo é aquele que é proclamado, evidenciado, anunciado num sermão que é realmente correto. Mas também o sermão verdadeiramente reformado ou pentecostal é um sermão que é proclamado, anunciando as verdades de Deus, as doutrinas do Senhor, sem qualquer tipo de temor. É um tipo de sermão ou pregação que é ousada, que não teme a homem, qualquer que seja. Nós vimos que Pedro, ele anuncia essa verdade diante de muitos, apontando o dedo para eles acerca da miséria deles e da culpa deles, do pecado deles. Pedro não teme mais ninguém. Anteriormente, sim, ele revelou um coração cheio de temor quando o seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo, estava sendo então levado para ser crucificado. Ele teme até uma mocinha. Mas agora ele não teme mais a ninguém. Cheio do Espírito Santo de Deus. Não há como o homem não proclamar toda a verdade de Deus, todo o conselho de Deus, com todo o fervor no coração. Não há como não fazer assim quando se está cheio do Espírito Santo de Deus. Foi exatamente isso que Pedro fez. Ele realmente aponta a realidade daqueles homens, acentuando e dizendo: vocês são culpados pela crucificação de Cristo, o Redentor. Deus determinou desde antes da fundação do mundo isso. Sim, Ele decretou. Contudo, vocês são culpados. Ele diz isto pelo menos 2 vezes ali no seu sermão. Sem qualquer tipo de rodeio. Ele não foge. Ele fala, então, a realidade. Então, trata-se, irmãos, de um sermão ou de uma pregação, porque vale a pena diferenciar, né? Eu concordo com o que diz o Dr. Joseph Piper. Ele vai dizer o seguinte: olha, o sermão é aquilo que você escreve, é o seu esboço, é o sermão todo escrito, desde a primeira palavra à última palavra, ou sem nada. O sermão é aquilo que você está preparando durante a semana e você, então, gravou aquilo em letras escritas, num Kindle, num tablet ou em qualquer lugar, ou na sua própria cabeça, ou anotações na Bíblia. Mas a pregação é distinta. A pregação é o ato público. É quando você se levanta e anuncia a verdade de Deus publicamente. Isto é pregação. É distinto do que seria, então, um sermão. Pregação não é uma aula, pregação não é um sermão, pregação é a proclamação de Deus com palavras diante dos homens, anunciando, então, toda a verdade do Senhor. É isto que Pedro faz e é isto que nós, como ministros do Evangelho, somos chamados a fazer diante da igreja do Senhor. E aqui, irmãos, nós veremos o que acontece na ocasião em que os homens ali estavam ouvindo a palavra de Deus ser anunciada. Qual foi, então, a resposta, como eles reagiram àquela pregação bíblica, cristocêntrica e ousada? Nós encontramos, então, isso acontecendo aqui a partir do versículo de número 37. Nós vemos a Escritura nos dizendo o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Interessante. Ele estava proclamando. Palavras são ditas. Anúncio da verdade clara diante deles, da palavra do Senhor. E eles estavam fazendo o quê? Eles estavam ouvindo aquelas palavras. Isso fala muito sobre o seu papel. Ouvindo estas coisas. Aí fica claro a realidade de que eles estavam certamente, aqueles que tiveram o seu coração ferido, ouvindo com grande atenção aquilo que estava sendo dito. Eles não estavam dispersos, eles não estavam olhando para o lado, pensando em alguma outra coisa, eles estavam dando atenção devida àquilo que estava sendo dito por Pedro.
E então eles experimentaram uma real mudança no coração deles. Aqui, irmãos, nós já podemos pensar sobre a nossa responsabilidade aqui, viu? Aqueles que escutam a palavra do Senhor não devem ficar aqui e então o sermão entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Tá, e eu estou aqui. O que é que foi que o pastor disse? Agora, se perguntar daqui a 2 minutos, a pessoa não saber o que foi que o pastor falou aqui na frente. Não pode ser assim. Não é entrar por aqui e sair por aqui. É entrar por aqui, como aconteceu com eles, descer para o coração. Isso é o que deve acontecer. Essa é a resposta que se deve ter à pregação da verdade. Uma verdade que entra pelos ouvidos e encontra morada e guarida no coração dos homens. E essa é a sua responsabilidade. Eu sou chamado a pregar esta palavra, e nós lemos, sobre o meu compromisso e o meu dever, o que devem fazer aqueles que são chamados a pregar a palavra, como a palavra de Deus deve ser pregada por aqueles que são chamados para isto. Mas não pensem que os nossos catecismos vão falar somente acerca do meu dever. O que é que diz o catecismo maior ainda na pergunta seguinte? Pergunta de número 160. Diz assim: o que é exigido dos que ouvem a palavra pregada? Resposta: exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração. Que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem, com bereanos. Que comparem com aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como a palavra de Deus, que meditem nela posteriormente, depois do sermão, depois da pregação, depois do culto, na sua casa, no seu lar, com seus filhos. Meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros, que as escondam no coração e produzam os frutos devidos do seu procedimento. E nós veremos aqui frutos, neste texto, de pessoas que ouviram devidamente a pregação e que esta verdade foi aplicada pelo Santo Espírito de Deus no coração destas pessoas. Então, vocês são ativos neste processo aqui. Não pensem que vocês são passivos, não. Vocês são grandemente ativos. Atentem, então, devidamente aquilo que o Senhor Deus tem para falar para vocês nesta noite. O que acontece com eles que estavam ouvindo? O texto nos diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Nós não estamos muito acostumados com essa palavra compungir o coração. É até dito, e essa palavra surge no salmo que nós cantamos, o salmo de número 51. Nós não cantamos ele inteiro, mas lá fala sobre um coração compungido. Um coração que é agradável ao Senhor. É isso que o coração, é isso que o Senhor quer. E a ideia aqui de os seus corações, eles compungiu-se-lhes o coração, é que o coração destes que estavam ouvindo foram feridos. O Senhor, Ele cortou o coração daqueles que estavam ouvindo. O Senhor escancarou o coração daqueles que estavam ouvindo. O que Pedro estava, então, proclamando. E isto conduziu eles a perguntarem a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Irmãos, o que acontece aqui é que o Senhor, através do apóstolo Pedro, estava proclamando e dizendo: vocês são culpados, vocês são culpados, vocês são culpados de crucificar o Senhor Jesus Cristo. E então a consciência destes homens foi despertada. Eles reconheceram então a sua miséria. E essa palavra então entrou ali, irmãos, ferindo o coração deles. Essa palavra anunciada. Veja que, muitas vezes, é isso que a palavra faz. A palavra pregada, a proclamação da verdade,
Não é somente uma palavra que vem então e nos consola, muitas vezes é para nos ferir realmente. Ferir o nosso coração. Ferir o nosso coração duro, como certamente era duro o coração dessas pessoas aqui. Mas elas estavam reconhecendo a culpa dos pecados deles, diante de uma pregação clara e direta que aponta para a realidade da nossa própria alma. A pregação, então, envolve isto. Não trata-se de uma conversinha, não. Não trata-se de ficar passando a mão na cabeça, não. O anúncio é daquilo que está na própria palavra. E o nosso coração, irmãos, não pode permanecer duro, como o coração do povo no passado. Em Meribá, nos dias de Massá, como nós cantamos no Salmo 95, como nós lemos em Hebreus capítulo 3, o nosso coração não pode permanecer endurecido, rejeitando as advertências do Senhor que frequentemente nos chama a nos voltarmos do nosso estado miserável muitas vezes. Coração duro, irmãos, como falei anteriormente, é algo ruim. O Senhor nunca se agradará disto. E nós sofreremos se permanecermos com os nossos corações endurecidos, agindo com indiferença à pregação da palavra. Irmãos, entendam. A não ser que eu não esteja pregando a palavra com verdade, com fidelidade, você pode até ignorar. Mas se eu estiver falando a verdade, segundo a Escritura Sagrada, proclamando isso aqui diante de vocês, vocês devem entender, trata-se do próprio Deus falando. Se você rejeita a palavra fiel proclamada, você não está rejeitando a mim. Não está rejeitando o pastor Rafael. Eu não passo de um mero instrumento. É Deus quem fala. É a verdade dele sendo proclamada. E você não pode se olvidar, rejeitar, como se um homem comum estivesse falando com você. Não é apenas um homem comum. Eu sou apenas um instrumento no anúncio da palavra do próprio Deus. Que nosso coração, irmãos, não seja endurecido às advertências do Senhor, mas que Ele, como cortou o coração daqueles naquele momento, Ele muitas vezes, e é isso que devemos esperar, que Ele possa cortar o nosso coração. Que Ele possa, através da palavra, ferir o seu coração. De modo que você possa reconhecer os seus pecados. E o reconhecimento disto vai exigir algo de ti. O reconhecimento do seu pecado, da sua culpa, vai conduzir você a perguntar, ou pelo menos deveria conduzir a você a perguntar: o que faremos, irmãos? O que nós faremos com a nossa culpa? O que eu farei com o meu estado? Eles perguntam: o que faremos, irmãos? Se dirige, como Pedro se dirigiu a eles, no momento, irmãos, no seu sermão. Eles perguntam: o que faremos, irmãos? O que precisamos fazer? E veja, não está dizendo ou sugerindo aqui o que faremos para ser salvos. Como se eles estivessem dizendo assim: eu tenho que fazer alguma coisa para encontrar salvação? Não é isso. Não estou sugerindo isso. Eles estão querendo entender como eles podem, então, realmente se ajustar àquelas verdades. Como eles podem, então, realmente encontrar a paz no próprio coração deles diante da evidência do estado de pecado deles. Como? Isso é o que deve ser provocado no coração de um homem que não conhece a Deus e que, ao escutar e reconhecer a sua miséria, ele deve, então, tentar entender qual o caminho que ele deve traçar. E é isto, irmãos, uma resposta adequada à pregação fiel da palavra de Deus. Daí a importância, irmãos, de uma pregação fiel. Daí a importância, irmãos, de uma pregação bíblica e cristocêntrica. Daí esse tipo de necessidade. O Senhor salva, irmãos, através da palavra. E um homem pode ser salvo, a palavra é lida, numa igreja bagunçada. Tem um bocado por aí. Mas, de repente, eles pensam assim: puxa, eu vou ler a Bíblia hoje. Pelo menos, eu vou ler um texto. E leio o texto. O Senhor pode operar através daquela palavra
e redimir o coração de um homem. Mas a pregação da palavra é o meio mais especial para isso. Como as igrejas carecem de pregação fiel da verdade. Nossas igrejas, as igrejas por aí afora. Como deveríamos, irmãos, nos empenhar, inclusive, em orar por isso. Para que o Senhor possa sustentar e levantar homens que proclamem a verdade de Deus com intrepidez e ousadia, anunciando todo o conselho do Senhor aos homens, chamando-os a fé e o arrependimento, como Pedro vai fazer aqui. Com estas pessoas. O texto nos diz, no verso 38, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. As palavras de Pedro, arrependei-vos. Já ouviu isso em alguma ocasião? Cristo falou assim, arrependei-vos. João Batista falou, arrependei-vos. Isso é o tipo de palavra que deve estar certamente na boca daqueles que anunciam o Evangelho. É chamando os homens ao arrependimento, sim. É chamar os homens a darem as costas ao pecado. A se voltarem do pecado em direção ao Senhor. É um chamado a uma verdadeira mudança radical de pensamento e de vida. Arrependimento genuíno envolve isso. Envolve exatamente isto. O arrependimento vai envolver uma compreensão clara e intelectual do meu pecado. Isso acontece com esses homens aqui. O coração deles é ferido. Eles têm, então, uma compreensão intelectual de que eles são culpados, eles são pecadores. Um outro aspecto está relacionado ao coração, no sentido de que você vai ficar triste com o seu pecado. Vai me trazer tristeza. Eu não vou me sentir bem com o meu pecado cometido contra o Senhor. Mas um último aspecto e fundamental, indispensável no verdadeiro arrependimento, é mudança. É realmente abandonar, é deixar, é viver diferente, não permanecer da mesma forma. Esses três aspectos estão no que é, então, um arrependimento. Pedro chama esses homens a se arrependerem dos seus pecados genuinamente, e como arrependimento e fé sempre caminham juntos, Pedro está chamando estes homens a se arrependerem dos seus pecados e a crer em Cristo. A crer no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da vida deles. Lembrem-se, irmãos, Pedro está falando aqui com muitas pessoas realmente más. Talvez muitas delas envolvidas com o sofrimento direto de Cristo, naqueles momentos, nos dias de Cristo. É interessante o que vai dizer John Bunyan, o autor do livro O Peregrino, tratando então acerca da pregação da palavra, ele vai fazer o seguinte. O tema do sermão dele era pecadores de Jerusalém. Grandes pecadores comparáveis às pessoas que viviam em Jerusalém e rejeitaram a Cristo. Bunyan, então, retratou a pregação de Pedro da seguinte forma. Pedro, dizendo, arrependam-se, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então entra o contestador, dizendo, sou um dos que tramou para tirar a vida de Cristo, posso ser salvo por ele? Pedro responde, cada um de vós. Contestador mais uma vez, fui um dos que deu falso testemunho contra ele. Há graça para mim. Pedro responde, para cada um de vós. Então o contestador mais uma vez diz, fui um dos que gritou, crucifica-o, crucifica-o, e desejei que Barrabás, o assassino, vivesse em lugar de Cristo. O que você acha que acontecerá comigo? Pedro responde, estou pregando arrependimento
e remissão de pecados para cada um de vós. Então o contestador, mais uma vez, diz: fui um dos que cuspiu na face de Cristo, quando compareceu diante de seus acusadores. Também fui um dos que zombaram dele, quando em angústia sangrava pendurado na cruz. Há lugar para mim? Pedro responde: para cada um de vocês. O contestador mais uma vez diz: fui um daqueles que nos últimos momentos de Cristo lhe deu fel e vinagre para beber. Por que não devo esperar a mesma coisa quando angústia e culpa estiverem sobre mim? Arrependam-se, diz Pedro, destas impiedades, e eis aqui a remissão de pecados para cada um de vocês. Contestador: eu o xinguei, eu o injuriei, eu o odiei e me alegrei em vê-lo sendo zombado pelos outros. Pode haver esperança para mim? Pedro: para cada um de vocês. Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pedro, no seu sermão, ele não fica tentando dizer: aqui tem um pecador mais culpado, um homem mais vil, o que fez isso, o que fez aquilo outro. Não, ele chama todos ali, indiscriminadamente, todos, no plural aqui, Pedro, ao arrependimento. Isso é o que envolve a pregação. Eu não posso pensar que eu devo proclamar esta verdade somente aos justos e bons. Isso é estranho, irmãos. E como é bom entender isso. No livro do Sinclair Ferguson, ele vai tratar sobre isso, o livro Somente Cristo. Eu amo este livro. Acho que eu vou para a terceira ou quarta leitura deste livro. É extraordinária essa verdade. Eu não sou chamado a pregar o Evangelho apenas para os justos e arrependidos. Aqueles que vivem, então, em santidade, ou aqueles que, de repente, demonstram algum tipo de vida bacana ou legal, pensando: talvez essa pessoa, que é legal, bacana, não tão perversa quanto os outros, seja mais fácil para se arrepender e crer no Evangelho. Não existe isso. São todos com corações igualmente duros. E todos, então, devem ser chamados ao arrependimento e à fé em Cristo, que é o próprio Evangelho. Pedro, então, chama estes homens deste modo: arrependei-vos. Então ele vai dizer para eles que eles se arrependam, tenham uma mudança de vida. Veja, irmãos, é isso que deve acontecer conosco. Nós ouvimos a pregação da palavra, se ouvimos com atenção, deve ter uma resposta nossa. E se o Senhor, através da palavra, aponta o seu pecado, você deve se arrepender do seu pecado. Nós somos chamados a viver uma vida de contínuo arrependimento. Não é uma vez na vida, acabou. É sempre. Porque frequentemente, irmãos, nós pecamos contra o Senhor. Há muitos pecados dos quais nós precisamos nos arrepender. Muitos. E o Senhor nos chama frequentemente, mostrando frequentemente a sua misericórdia, mostrando frequentemente a sua paciência para com você, chamando você ao arrependimento. Chamando você que também não conhece a Cristo. Você jovem, criança, adolescente, homem, mulher, velho, não importa. Se você é alguém que não conhece a Cristo, o chamado do Evangelho é: arrependa-se dos seus pecados e creia no Senhor Jesus Cristo. O texto nos diz, irmãos, e Pedro então vai orientar estes homens: vocês devem se arrepender, vocês devem crer em Cristo, e então ele vai dizer: e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Interessante que ele só vai marcar aqui, no que diz respeito ao batismo, o nome de Cristo. E não é que ele está rejeitando o nome de Deus, o Pai, e do Espírito Santo aqui. Ele está apenas acentuando a segunda pessoa da Trindade,
que é aquele que realmente, através da sua obra bendita, salva o pecador vil. O batismo, como nós sabemos, deve ser feito em nome de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Mas ele vai chamar a estes que se arrependem ao batismo. Vocês devem ser batizados. Mas é interessante, ele não vai dizer que todos devem ser batizados. Ele vai falar, e cada um de vós seja batizado. Ele vai falar no singular, para cada um deles. Aqueles que verdadeiramente mudaram a sua vida, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, são aqueles que desejarão ser batizados. Certamente. Então ele está dando esse caminho. E a resposta, então, daqueles que realmente se arrependem é serem conduzidos, então, neste processo, neste caminho do batismo. Veja, não é que o batismo ele é essencial como um meio através do qual eu sou salvo. O batismo não salva. Nós não acreditamos na regeneração batismal. Mas você não pode dizer que é um crente e não se importa com o batismo. Porque trata-se de uma ordenança do Senhor, de um sacramento instituído por Ele mesmo. Sinal e selo externo do pacto da graça, que deve ser então colocado sobre nós, diante de Deus, diante da Igreja de Cristo, publicamente, diante da qual nós iremos então proclamar e dizer, eu creio neste Senhor Jesus Cristo. Fui salvo por Ele, fui redimido por Ele, fui vivificado por Ele, fui arrancado do pecado por Ele. E então aqui está a minha declaração pública de fé, e então o sinal e selo externo do pacto da graça, que é o batismo, derramando então água sobre a cabeça. É estranho quando você vê muitos que são chamados aí de desigrejados, não se importam com isso. Acham que o batismo de nada vale, para que então me importar com isso? Mas veja, o Senhor conduz aqueles que conhecem a Cristo, e Pedro, ele fala isso, se ele fala é porque é algo importante, irmãos. A Escritura fala sobre o que é importante, não fala sobre o que não é importante. Tudo o que é dito na Escritura é importante. Eu não posso considerar assuntos da Bíblia como de pouca importância. Tudo é importante que está na Escritura. O batismo, de igual modo, é importante. Eles devem, então, ser batizados, reconhecidos publicamente ali como membros da Igreja de Cristo naqueles primeiros séculos da Igreja. Isso serviria também como claro testemunho deles diante dos homens, da sua fé. Então, nunca despreze o batismo. Nunca despreze o seu batismo. Nunca considere como coisa de pouca importância o batismo para alguém. Nunca deixe de chamar as pessoas a, então, firmar esse compromisso público com o Senhor e com a sua igreja diante do seu povo. Isso também vai servir como, certamente serviu naqueles dias, como um testemunho da sua fé diante dos homens. Eles vão poder olhar e dizer, essa pessoa, ela tem, e está declarando publicamente que ela tem um compromisso com o Senhor, que o redimiu, ou que a redimiu dos seus próprios pecados. Ele vai falar então sobre isto, arrependimento, fé, batismo, para a remissão dos nossos pecados. Em Cristo, é nele, né, que nós encontramos a remissão dos nossos pecados, não é no batismo, mas em Cristo. E então ele vai dizer, e recebereis o dom do Espírito. Não é que o dom do Espírito está associado diretamente ao batismo, viu? Então foi batizado e recebeu o dom do Espírito. Não, não é isso. Mas aqueles que realmente se arrependeram dos seus pecados, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, aqueles que tiveram os seus pecados redimidos pelo Senhor Jesus Cristo, são aqueles que receberam o dom do Espírito Santo. Arrependimento, fé em Cristo são evidência desse dom. Ele não está falando de dons, não está falando sobre os dons que o Senhor distribui para a igreja, né? Para cada um fazer aquilo que foi chamado para fazer no meio do povo do Senhor. Não está falando sobre isso. Quando ele fala sobre o dom do Espírito,
Ele está fazendo referência a quando o Espírito Santo de Deus vem habitar no crente com poder, capacitando-o, fazendo do crente, do homem, morada dele, vivificando o homem, transformando o homem, regenerando o homem, fazendo a sua obra no homem. Mas nós podemos então dizer, para muitos, que nós fomos batizados com o Espírito Santo. Porque no meio pentecostal, em geral, vão dizer que são batizados com o Espírito Santo aqueles que falam em línguas e manifestam coisas extraordinárias. Nós fomos batizados. Nós fomos transformados pelo Espírito. Isso é o que nós experimentamos hoje. Ou no dia em que nós fomos transformados por Ele. No dia em que Ele veio habitar em nós. Essa ideia de que o batismo, ou uma segunda bênção, né? Nós experimentamos uma segunda bênção, falando em línguas e outros tipos de manifestações do Espírito Santo, são estranhas. A Bíblia vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo no sentido de o homem ser então a habitação do Espírito Santo e ser regenerado por Ele, transformado por Ele. Essa é a ideia bíblica. E então nós nos tornamos parecidos com Cristo, através deste momento, através disto, desta mudança real nas nossas vidas. Como falei, não viramos extraterrestres, não viramos alienígenas, não. Nós viramos pessoas normais. Normais como deveríamos ser, segundo a palavra do Senhor. Distintas daqueles que estão no mundo e que não conhecem a Deus. Então, o dom do Espírito se refere a isso. E você, então, possui o Espírito. Não é o Espírito que está em você e sai de você. O Espírito que entra em você e capacita você para fazer alguma coisa e depois sai de você, como acontecia no Antigo Testamento, com reis e outros homens que o Espírito estava e então era retirado o Espírito. Até o salmista, né, teme algo dessa natureza no Salmo 51. Não retires de mim o teu Espírito. Interessante isso. O Espírito veio para habitar em nós para sempre, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, Ele foi assunto aos céus, Ele está na glória, Ele diz, eu vou, mas virá outro Consolador, que vai permanecer em cada um de nós. Então Ele habita em mim, Ele habita em você. E frequentemente, Ele continuamente está moldando a cada um de nós que receberam o Espírito, que veio de cima. Nós não conduzimos Ele, nós não manipulamos Ele. Não é uma força. Não é o pregador que pega e diz assim, recebe o Espírito aí, vai e lança o Espírito em você. Não existe isso. Não é manipulável. Ele vai para onde quer e para onde vai, como um vento. Então, opera. E é Ele exatamente, irmãos, quem opera no coração dos homens. O que o pregador faz? O pregador, ele proclama aos ouvidos das pessoas. Eu estou falando aqui, a minha intenção é pregar ao seu coração, uma pregação do coração do pregador ao coração da igreja, como vai dizer o Joel Bick no livro dele sobre pregação. Mas aquele que faz essa verdade realmente entrar no seu coração, transformar a sua vida, é o Espírito Santo de Deus, que age na palavra, através da palavra. Daí, mais uma vez, a necessidade de acentuar, de declarar que é necessária, então, a pregação da palavra fiel. A parte do meio que Deus ordenou, separado da parte do meio que Deus ordenou, que é a pregação da palavra, que é o uso da palavra, não há bênçãos reais para ninguém. Não há bênçãos reais para os homens a parte dos meios que Deus ordenou. Somente os meios ordenados por Deus são meios suficientes, eficazes, bons, abençoadores para o crente. Isso em todos os sentidos. No culto público, por exemplo, o Senhor nos abençoa através da leitura da palavra, ordenado por Ele. O Senhor nos abençoa através dos cânticos, ordenados por Ele. O Senhor nos abençoa através do sacramento, ordenado por Ele. O Senhor nos abençoa através da pregação da palavra, ordenada por Ele. Todos os meios ordenados pelo próprio Senhor.
Ele nos abençoa através disto. Não daquilo que não é o meio ordenado por Ele. Danças, teatro, pantomimas e uma série de outras coisas que não encontram seu fundamento na Escritura Sagrada. Não pensemos que através disto nós possamos ser abençoados. Então, a pregação é realmente central. Ela é grandemente necessária para o homem e é grandemente necessária para você hoje. Assim como foi grandemente necessária para você no dia da sua conversão. No dia em que você conheceu o Senhor. Tão importante naquele dia como o é hoje. Não desprezemos, irmãos, a pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra do Senhor, como nós lemos, envolve tudo isto, lemos nossos padrões doutrinários. Envolve, então, chamar também as pessoas à fé no Senhor Jesus Cristo. Mas então o verso 39 nos diz mais alguma coisa. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, agora ele vai falar acerca de uma promessa. A promessa do Senhor. E falamos há pouco sobre uma promessa. A promessa do Espírito Santo que viria sobre o homem, como profetizado pelo próprio Joel e então ressaltado mais uma vez pelo próprio apóstolo Pedro. E ele vai falar então que para vós outros é a promessa, para aqueles que estavam diante dele naquele momento, mas ele vai dizer que também a promessa do Espírito, a promessa de salvação, não se limitava apenas àquelas pessoas que lá estavam naquele momento. Ele vai dizer, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Interessante. E aqui, irmãos, quando ele vai falar para vossos filhos, é a promessa também, está associada ao que está lá em Gênesis capítulo 17, verso de número 7. O que é encontrado lá? O Senhor Deus, num pacto com Abrão, ele vai então dizer que a promessa do pacto, a promessa do Senhor, ela não está limitada apenas a homens adultos, a mulheres adultas que creem, mas também para os próprios filhos. Ele vai dizer que a aliança da graça envolve o seguinte: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Então envolve aqui o crente adulto e os filhos dos crentes. Sabemos que uma mudança aconteceu. Não é mais a circuncisão. Não há mais derramamento de sangue. O batismo foi substituído agora pelo que é chamado de circuncisão cristã ou circuncisão de Cristo, como nos é apresentada em Colossenses. E a circuncisão de Cristo, ou a circuncisão cristã, é o batismo. E a verdade então continua. É um sinal e selo do pacto da graça, que mostra aqueles que estão sendo agregados à igreja visível do Senhor Jesus Cristo. E esse sinal do pacto da graça deve ser então administrado tanto sobre o homem crente, a mulher crente, adultos, como também sobre os filhos dos crentes. O batismo infantil é bíblico. E o batismo é para todos aqueles que em alguma ocasião também professam a sua fé. Porque alguém pode dizer assim, olha, não, mas como é que você pode batizar se não existiu arrependimento na vida da criança? Só pode batizar então arrependido. Primeiro que o texto do Antigo Testamento não exige nada da criança, né? A criança ela é batizada sem ter a menor consciência de absolutamente nada. Batizada na fé dos seus pais. Mas, é interessante, eu devo batizar então os que são verdadeiramente arrependidos. Quem garante que os adultos, que muitos batizam, estão verdadeiramente arrependidos de seus pecados também? Não há evidência clara disso. Eu vou abraçar a sua confissão pública como crível, digna de confiança. Mas nada garante que há uma verdadeira mudança. Quantos são aqueles que são batizados no meio de muitas igrejas por causa do seu arrependimento, quando na verdade não foi arrependimento coisa alguma? Demonstraram então um coração obstinado, cheio de incredulidade e se afastaram do Deus vivo. Isso acontece frequentemente.
Então, pensar algo dessa natureza não faz o menor sentido. A verdade bíblica é, e incontestável é, a promessa se estende aos nossos filhos, aos seus filhos. A cada um de vocês, de salvação. E essa salvação, então, esse anúncio da promessa do Espírito de Cristo deve ser anunciado por você, pai, em particular, para os seus filhos, falando acerca dessa realidade, chamando-os à fé em Cristo, e trata-se de uma responsabilidade minha também. Vocês, filhos de crentes, vocês, crianças aqui, vocês precisam se arrepender também dos seus pecados e crer no Evangelho. Vocês precisam abraçar, porque trata-se também de uma promessa para vocês. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Uma promessa estendida a vocês. Mas não somente isso, ele vai dizer, e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quando ele vai falar aqui, para todos que estão longe, nós podemos pensar longe no sentido de tempo e também de distância. Aqueles que estão distantes ou longe no sentido de que longe no tempo, não somente aqueles que estão nos dias de Pedro, mas aqueles que nascerão depois de 500 anos, 1000 anos, até o fim dos tempos, para aqueles que estão longe no que diz respeito ao tempo, até o fim, até o dia em que o Senhor vier buscar a sua igreja, a salvação e a promessa do Evangelho estará sendo anunciada para estes, e também para aqueles que estão longe no sentido de distância ou região. Aqueles que, não é somente para aqueles que estão em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Envolve nós hoje, que cremos no Evangelho, que é promessa de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todos nós fomos redimidos, porque esta verdade, então, aqui alcançou a todos nós, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. É Deus quem realmente nos chama. Ele vai dizer, para aqueles que Deus chamar. Não são todos, obviamente. Todos são chamados indiscriminadamente à fé e ao arrependimento dos seus pecados. Eu não sei quem são os eleitos de Deus. Eu vou chamar todos. Mas o Senhor é aquele que chama. Chama aqueles que são seus. Ele que faz a sua obra soberana. Eu não devo determinar quem ou quando. É Ele quem determina quem e quando. Mas o como, o meio, Ele nos instrui. O meio é a pregação da verdade do Senhor diante dos homens. Mas então, irmãos, o texto continua, e a palavra então no verso 40 nos diz, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. O sermão de Pedro foi alongado. E então ele vai, com muitas outras palavras, ele vai continuar exortando aquelas pessoas. Exortando todos. E vai alertar a eles que eles pudessem então se salvar daquela geração perversa e iníqua. Provavelmente Pedro estava se referindo de modo muito mais direto àqueles que, sacerdotes, escribas, fariseus, mestres da lei, homens que estavam diretamente envolvidos com a crucificação do Senhor Jesus Cristo, homens de coração perversos. Ele vai dizer, salvai-vos deles, fujam disto, fujam dos homens perversos. E veja, irmãos, ele exortava eles. Isso é aplicação da palavra, viu? Ele está aplicando a palavra frequentemente, continuamente, naqueles que são o seu povo. A pregação da palavra envolve isso também, a exortação. Há vários aspectos na pregação da palavra. A exortação é um deles na aplicação da palavra. Isso deve ser feito pelo ministro, pelo pastor. Por quem está pregando a palavra? Pedro faz isso naquele momento. Há muitos por aí que estão envolvidos com um princípio equivocado de interpretação e de pregação da palavra, que entendem que não há necessidade de aplicação da palavra. Eles acham que é somente ler o texto, explicar o texto de uma forma brilhante, extraordinária, e então
diz assim, que o Senhor aplique a palavra no seu coração. Já ouviu isso? Que o Senhor aplique a palavra no seu coração. Peraí, mas não é seu dever não, pastor? Não é sua responsabilidade falar diretamente conosco, exortando-nos e aplicando a palavra aos nossos corações? Essa é a realidade. E Pedro, ele faz exatamente isto. Então, irmãos, entendam, há grande importância na pregação, há grande importância na explicação do texto, mas se for somente explicação do texto, não é uma pregação. É uma palestra, mas não é uma pregação. É um estudo, mas não é uma pregação. A pregação, além de envolver Bíblia, além de envolver um assunto que envolva Cristo como Salvador, além dela ser ousada, ela tem de envolver algum tipo de aplicação prática aos nossos corações, dirigindo-se a nós, em particular, a todo o povo do Senhor. E uma exortação, irmãos, frequente que precisamos fazer é que os crentes e que nós fujamos da geração perversa. Assim como havia uma geração perversa naqueles dias, há nos nossos dias ou não há? É o que mais há, o que mais existe. E veja, estou dizendo, você encontra alguém que não teme ao Senhor e não conhece a Deus, aí você, vou fugir, que é nem papo. É complicado. Está falando aqui muito sobre associação com eles. A estar junto com eles, compactuando dos seus pecados e perversidades. Isto é o tipo de coisa que eu e você nunca devemos fazer. Devemos verdadeiramente fugir. E quando eu falo, porque eu me preocupei em falar, olha, não é que você é um perverso, eu vou fugir dele, porque é a responsabilidade sua em testemunhar do Evangelho para ele. Em muitas ocasiões vemos Cristo nos dando um exemplo muito claro, se envolvendo não nos pecados, mas próximo àqueles que eram pecadores declarados. Mas ali então sendo sal e luz. Como eu e você somos chamados a fazer, mas devemos fugir, sim, do pecado, fugir de estarmos associados com todos aqueles que revelam um coração grandemente endurecido e que não se sujeita ao Senhor. Não podemos considerar estas pessoas como os nossos melhores amigos, por exemplo. Não existe amizade genuína entre crente e descrente. Eu posso ter algum tipo de relacionamento com a pessoa, mas ser meu amigo íntimo, para compartilhar as minhas afinidades, os meus dilemas, os meus problemas, os meus pecados. Não, o crente vai ter amigo crente. Eu vou me aproximar do crente, eu vou compartilhar com o crente amigo. Eu vou orar com ele, eu vou orar por ele, eu vou pedir que ele ore por mim. Vai me ser alguém que vai me conduzir para mais perto de Cristo. Isso é verdadeira amizade. Com ímpio, não. A não ser que ele se torne meu irmão em Cristo. Seu melhor amigo deve ser seu irmão em Cristo. Seus melhores amigos devem estar aqui na igreja. No seu lado, no seu banco, no banco de trás. Você que está no primeiro banco com o que está no banco lá de trás, no último banco. Seus irmãos em Cristo. Esses são os nossos verdadeiros amigos e com quem nós devemos então caminhar, dividindo tempo, espaço, comida, mesa, tudo. Com esses que são os nossos irmãos amados em Cristo, mas devemos fugir e para que possamos ser salvos então de uma geração perversa. O Senhor nos salvou já de uma geração perversa. Estávamos entre aqueles que eram uma geração perversa. Hoje já não o somos por causa da obra bendita do Senhor nas nossas vidas. Então, irmãos, o último verso, o verso número 41, vai apresentar os grandiosos frutos da colheita, da festa da colheita. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, os que aceitaram a palavra, isso significa que não foram todos do público que aceitaram a palavra. Muitos rejeitaram a pregação da palavra.
E aqueles que aceitaram a pregação da palavra foram batizados. Eles foram conduzidos ao batismo, ao ingresso público à igreja visível do Senhor Jesus Cristo. Mas o texto nos diz, realmente, há muitos que rejeitam. Há muitos que permanecem no seu próprio coração endurecido. E eu devo estar consciente disso quando prego a palavra. Eu devo estar consciente de que nem todos aqueles que me escutam aceitarão aquilo que estou dizendo. Ímpios não aceitarão, muitos, e até mesmo muitos crentes. Quando se proclama a verdade, então rejeitando a verdade, não aceitam, com coração duro, obstinado, sem se sujeitar à verdade. Eu devo estar consciente disso, até para que eu não me frustre, pensando que todos então ouvirão e se sujeitarão. Ou pensando que em todas as vezes que eu proclamar a verdade, todo mundo então vai se render a Cristo. Seria maravilhoso se fosse assim. Aqui, o texto vai nos dizer, naquele dia, quase 3.000 pessoas, que coisa extraordinária. A igreja pulou dos 120 e aqui acrescentando-se quase 3.000. Que número impressionante em tão pouco tempo, de uma colheita extraordinária pela pregação da palavra. Será que isso, irmãos, acontece hoje em dia? Será que o Senhor Deus que operou naquele momento, chamando os homens ao arrependimento e à fé em Cristo, através da palavra, pelo seu Espírito, é capaz de, em nossos dias, fazer colheita tão extraordinária como esta? Ou você imagina que a palavra de Deus não é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? É fato, irmãos. O Senhor Deus que operou naqueles dias, transformando o coração de uma multidão enorme de pessoas, é o mesmo Deus que opera hoje através da sua palavra. Você deve crer nisso. Você deve orar por isso. E o saber, irmãos, que o Senhor usa a palavra e age para moldar o coração dos homens, deve ser um combustível para todos aqueles que proclamam a verdade. Eu devo pregar essa palavra. Eu devo permanecer anunciando essa palavra. Eu não posso cessar de denunciar as verdades do Senhor, porque eu sei que aqueles que são dele ouvirão a voz do seu pastor. Aqueles que pertencem a ele vão se render a Cristo. E eu vou continuar frequentemente dizendo, se você não conhece a Cristo, se você não se render a Cristo, você vai sofrer amargamente. Arrependa-se do seu pecado e creia no Evangelho que é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, a Ti pela Tua palavra. E te peço, Senhor, que o Senhor continue falando conosco através da Tua palavra. Ó Senhor, continua edificando a Tua igreja através da Tua verdade, conduzindo-nos, Senhor, a vivermos nos Teus caminhos zelosamente, piedosamente, e conduze-nos, Senhor, assim, através da Tua palavra. Não permita, ó Deus, que tenhamos corações duros, insubmissos a Ti. Quebra o nosso coração orgulhoso, Senhor, e nos chama a vivermos para o Senhor, segundo a Tua palavra. É o que Te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.